Como eu já me apresentei de manhã, não faz sentido me apresentar de novo. Bom, o Foreman. O que acontece? Acho que a grande maioria aqui já passou por situações como as que eu vou explicar aqui e não deve ter sido nada fácil. Fluxos de instalações. Quando vocês têm lá os seus produtos e vocês vão colocar para rodar os produtos nos clientes de vocês, ou na infra de vocês, ou no cloud de vocês, tanto faz, nem sempre essa gama gigantesca de produtos aí está bem organizadinha, tudo maravilha, né? Então a gente tem a parte de instalação do Linux, a definição de partições lá, definição de senha de root, talvez até de usuários, instalação de pacotes, cópias de arquivos, alterações de arquivos, seguir receitas de bolo, às vezes até maquiavélicas, porque essa galera que está fazendo essa instalação nem sempre é uma pessoa só, né? Às vezes é o cara do banco, daí depois é o cara que faz a parte do sistema operacional, daí depois é o cara que faz o produto X, o cara que faz o produto Y e assim por diante. E nem sempre nessas instalações segue essa mesma sequência, né? Aí você tem um trabalho, eu não ia falar infernal, mas é infernal, para colocar isso aqui para rodar, né? E o problema é o seguinte, da forma que colocou para rodar, nenhum cliente foi de um jeito, no outro cliente foi de outro jeito e assim por diante, né? Mas enfim, isso acaba rodando. Ok, beleza. Aí vem nosso problema. Em algum dia vai ter que atualizar isso daí. E como isso aí não seguiu um certo padrão, é bem difícil atualizar. Porque algum corajoso vai ter que pegar uma escada, subir lá na estrutura e começar a enxergar onde estão essas conexões. Ah, nesse cliente foi feito dessa forma, no outro cliente foi feito de outra forma, naquele ali se usou o script X, esse aqui usou o script Y, e assim vai. Quando esse cara consegue fazer um mapeamento, ele chama lá um grupo de elite lá, e esse grupo de elite usa, eu usei aqui até instrumentos cirúrgicos, né? Porque chega a ser às vezes até ridículo, né? Tem cliente que tu vai fazer essa situação aqui com base em scripts, tem cara que tu vai fazer uma automação com a ferramenta XYZK, tem cara que tu vai abrir o VI na mão e vai começar a mexer direto nas estruturas e assim por diante, né? Isso por quê? Porque tu vai lá, tu quer atualizar pacotes, tu vai remover pacotes, vai instalar novos pacotes, vai alterar arquivos, vai copiar arquivos, vai apagar arquivos, vai seguir aí as receitas de bolo até sinistras, vai ter que pegar o telefone, ligar pro developer lá, falar que a receita de bolo dele não funcionou, o que faz agora, né? Executar scripts aí que o developer acabou de fazer lá on the fly, que vai ser usado só naquela situação, nunca mais vai ser usado aquilo lá, e na próxima atualização vai acontecer o mesmo problema, né? Em produtos X da empresa existe isso, em produto Y isso já está resolvido, né? Ok. Então o Rovares e eu acabamos assumindo ali um desafio bem específico ali da equipe que ele trabalha ali da NDS, que seria o seguinte: para que não ocorram mais situações como essas, e que para que a gente tenha uma certeza absoluta de como que está rodando a situação em cada cliente, e se possível em todos os clientes, né? A ideia seria padronizar instalações, atualizações e desinstalações, né? Simplificar essa mesma estrutura para que qualquer usuário possa executar, ou seja, eu tiro a inteligência da instalação, da pessoa instalação, né? Eu passo essa inteligência para alguma ferramenta, e tanto numa ferramenta eu consigo fazer com que isso seja replicado, né? Quando eu deixo a inteligência para a pessoa que está fazendo a instalação, ela faz de um jeito um, do outro jeito outro, do outro jeito outro, assim por diante. Se possível, gerenciar via front web as instalações, até para que elas possam ser em massa, ou seja, se eu vou instalar o produto X lá num determinado cliente, esse cliente tem filiais, eu poderia talvez com o Enter espirrar filiais dele inteira, né? Isso aonde? Isso tanto no mundo de máquinas físicas, no mundo de máquinas virtuais, no mundo de cloud, aonde for. A ideia é que a gente tentasse encontrar uma ferramenta que pudesse suprir nossas necessidades para todos esses mundos, e não que eu tivesse a ferramenta A para o mundo A, a ferramenta B para o mundo B e assim por diante. Porque daí eu teria complexidade nas configurações dessas diferentes ferramentas, e na hora de fazer é fácil, na hora de manutenir não é tão simples assim, né? Facilitar instalações ao ponto de vista de tirei o hardware da caixa, coloquei ele numa VLAN específica lá de instalação, bootei, fui tomar café e quando voltei estava tudo rodando. É essa a nossa ideia e é isso que o Foreman acabou proporcionando para nós, tá? Algumas ferramentas que a gente passou o olho relativamente rápido em mercado que suprem todas essas necessidades, né? O Spacewalk, o Satellite, o Catelo, o Candlepin,
o Ansible Tower, o Foreman. Existem algumas outras ferramentas também, tá? A ideia aqui é a seguinte, a gente vai estar falando sobre as experiências que a gente teve com o Foreman, tá? A gente ainda está tendo, a gente está em fase, algumas situações a gente já implementou, algumas situações a gente ainda está implementando. Então a gente vai discutir aqui as experiências que a gente teve, as dificuldades que a gente teve e os acertos que a gente teve relativos a isso, tá? Propositalmente eu coloquei aqui esse desenho, porque isso aqui é uma gama de insetos, bugs, né? E eu diria o seguinte, o Foreman ainda está nesse nível aqui, tá? A gente não encontrou nenhuma versão do Foreman, e a gente testou várias, que estava bug free. Todas elas tinham alguma característica. Ou o discovery numa determinada versão não funcionava, ou a integração com o Ansible numa determinada versão não funcionava, e assim por diante. No resumo, a gente teve que escolher os bugs que a gente queria tratar e optar por eles, tá? Então, eu vou contar para vocês, se vocês forem mexer, não sei, aqui alguém já usou Foreman em produção? Teve problema com bugs também? Você tem que escolher os bugs que você vai bater no peito e vai tratar eles, tá? Infelizmente isso ainda não está tão bacana quanto deveria estar. Apesar do que agora saiu a 1.15.1, que saiu a 0.3 agora, recente, ele resolveu alguns bugs feios que a gente estava com Discovery, mas incluiu alguns com Ansible. Então, enfim, assim vai, tá? Numa visão macro, o fator de você ter o Foreman rodando, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, no Foreman ele te fornece um front web, né, que era um dos nossos pré-recs. Ele utiliza um banco de dados Postgres. Na verdade, para a gente, se é Postgres ou se não é Postgres, pouco importa, porque a gente não interage com isso, mas é importante saber caso venha a ter um problema ou precise fazer uma replicação ou coisa do gênero, né? Ele tem um DHCP server, porque a ideia dele é a seguinte, eu tiro a máquina da caixa, plugo ela numa rede isolada, né, uma rede de instaladores, e booto ela, e a partir dali, ele sai cavando. Então eu preciso de um DHCP server para entregar o IP para essa máquina que eu vou fazer a instalação, tá? Ele tem um servidor de nomes lá, um bind rodando, que ele tem alguns facilitadores. Ele pega o MAC address dessa máquina, transforma num nome, e a partir desse nome ele faz a tratativa perante o template. Ok? Ele faz um discovery de máquinas. Então imaginem vocês que nós temos aí algumas equipes trabalhando simultaneamente com algumas máquinas. Então eu consigo saber que máquina é qual, que máquina botou, em cima dessa máquina aqui eu vou instalar tal produto, em cima da outra máquina eu vou instalar outro produto e assim por diante. Tá? Ele tem um TFTP server, porque se eu estou fazendo a instalação do zero realmente, eu posso fazer o transporte da imagem do Linux através do PXE. Né? No nosso caso específico aqui, a gente usa muito o padrão Red Hat CentOS. Então a tecnologia de KS, de Quick Start, para nós ela é bem útil. Que é o quê? É a gente fazer toda a definição de como que vai ser a instalação desse sistema operacional. A gente vai passar por isso daqui aqui, mas só para dar um briefing para vocês, nesse KS eu consigo definir situações como particionamento, como senha de root, como os pacotes que serão instalados, até scripts pós-instalação, e daí entra todas aquelas situações maquiavélicas lá que a gente vai tentar pular e ir para o Ansible em vez de usar o KS para isso. Tá? Ele faz também a integração com o Ansible para fazer a execução de playbooks aí. Acho que Ansible, a grande maioria deve já ter feito experiências com Ansible, né? A gente optou por Ansible, né? Até porque uma simples conexão SSH acaba resolvendo, não precisa de client para nada. Ele tem uma forte integração com o Puppet, tá? E a integração dele com o Puppet é muito maior, inclusive, do que a integração que tem com o Ansible. Tá? Mas aqui hoje a gente não vai falar com o Puppet, porque a nossa opção e as nossas experiências sobre Ansible. Se alguém quiser falar sobre Puppet, daí sinta-se à vontade. Okay? Bom, topologias. O Foreman ele é dividido no Foreman propriamente dito, que é toda a estrutura de front web dele, banco de dados e os acessos, os templates, né? E os Smart Proxies. Esses Smart Proxies é quem faz a conexão direta com os servidores a serem instalados. É nele que roda o DNS, o DHCP, o TFTP, caso eu vou instalar a máquina do zero, né? Ou faz integração Puppet ou Ansible, caso, por exemplo, vai fazer a instalação da máquina depois já do sistema operacional existente. Tá? Essa é uma situação que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu posso tanto pegar uma máquina do zero, que está na caixa, não tem informação nenhuma, ou eu posso pegar uma máquina que já foi instalada, já está rodando, já tem IP, já tem SSH, e a partir daí a instalação. Tá? Okay? Agora é Corrovai. Eu vou falar um pouco sobre a parte de instalação através do Foreman, instalar
instala o sistema operacional, CentOS, no nosso caso, que a gente instalou como lado, o esquema de particionamento, a senha de root, os pacotes, que eu ainda vou colocar lá no KS, a chave que vai ser utilizada pelo Ansible e a parte do repositório. Antes de começar a falar um pouco sobre a parte de instalação, aqui está um demonstrativo do layout, na verdade, sobre a topologia que a gente criou. A gente tem um form com as features dos Smart Procs, e aqui a gente criou um outro servidor para ser a parte do repositório. Tem a mídia do CentOS e o nosso ferramental, por exemplo, a chave SSH, que vai ser transportada para a máquina para ser instalada, e também ela faz um NAT para a internet, para outras redes. E aqui também nós temos a rede, uma rede isolada, onde a gente definiu que aqui essa rede é uma rede onde só acessam as máquinas que precisam ser provisionadas pelo forno. Então vamos lá. Aqui nós temos um fluxo da instalação, uma visão macro. Temos a que a gente precisa fazer. Acessar o front-end lá do form, configurar a parte do setup inicial dele, a parte de DNS, DHCP e a parte de rede. Depois vai lá no cadastro, no repositório, para informar qual sistema operacional vai ser instalado nessa máquina que vai ser provisionada. A gente cria o KS, associa esse KS ao sistema operacional. Depois, esses três itens aqui a gente vincula ao produto. Bom, depois a gente tira a máquina da caixa, bota ela na VLAN específica, faz a VLAN bootar, escolhe a PXE. Depois que a máquina bootou, a gente vai lá na seção Discovery, associa o host ao produto e aí a máquina certamente está pronta. Isso é uma visão macro. Agora, uma visão mais detalhada, a gente vai ver aqui com as telas. Aqui, basicamente, a versão, a tela inicial do form. Aqui algumas partes de relatórios estatísticos, aqui tem os gráficos também. Então, vamos lá. Parte de configuração. Vamos à infraestrutura, provisionamento. Aqui tem já a parte inicial. Aqui o Forma faz uma verificação inicial. Vai verificar esses três itens aqui e ver se a instalação concorreu conforme ele precisa para rodar. Aqui ele já identificou lá no servidor, ele tem duas redes, uma para acessar a internet, assim, as redes e a rede de provisionamento que a gente criou. Então ele já identificou aqui, a gente vai lá seleciona essa rede. Aqui, com base nas informações anteriores, a gente já coleta algumas informações e traz aqui. Caso precise alterar alguma informação, aqui, por exemplo, a gente alterou o gateway. Eu botou aquela máquina lá onde tem um repositório. Feito isso, essa tela aqui, ela, na verdade, vai gerar uma configuração. Porque quando a gente instala o form, ele não configura nem a parte do DHCP, nem do DNS, nem do TFTP. Com base nessas informações que a gente coloca nessa tela aqui, é que vai criar uma command line lá para a gente copiar e colar lá no terminal. Feito isso, a gente vai configurar o TFTP com as informações que a gente pode ver, o DHCP e o DNS. Vai fazer a integração entre os três. Vou ver a imagem do sistema operacional do TFTP, o DHCP, a máquina está na rede, ele vai cadastrar lá no bind o maquiagem. Depois o Ansible vai utilizar isso. Aqui nós temos depois a associação de qual mídia nós vamos utilizar. Aqui nós, por exemplo, botamos a padrão aqui que é do forma, mas depois a gente vai cadastrar uma outra, então a fins de idade. E aqui ele informa que concluiu o setup inicial. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente não vai utilizar aquele mirror inicial, era o CentOS mirror aqui, né? Está lá no, a gente vai cadastrar o mirror que a gente colocou lá naquela outra máquina. Então, a gente vem aqui em Installation Media, vou criar uma outra mídia, vou colocar aqui, ó, CentOS 7, do local, está disponível nesse endereço, e vamos dizer que ele é da família Red Hat. Feito isso, a gente vai em sistema operacional, vamos criar um sistema operacional para utilizar aquele repositório. Aqui já vem com o padrão, nós vamos criar um outro. Vou criar aqui,
CentOS, CentOS 7.3, família Red Hat, arquitetura 64. Tabela de particionamento, botei aqui a Kickstart Default, nesse caso não precisa trocar. Mídia de instalação, a gente associou aquela mídia que o repositório que a gente já acabou de criar, eu não precisava baixar na internet. Depois ele vem aqui em templates, porque aqui nesse sistema operacional a gente vai ter que falar qual KS que ele vai utilizar para fazer a instalação e também qual o método que ele vai utilizar para baixar as mídias via PXM. Então a gente, por padrão, ele não vem habilitado aqui nesse templates, por isso eu não passei ali. Tem que passar primeiro lá para ativar os templates. Aqui é a tela dos templates. Vai filtrar aqui para o Kickstart. Vai habilitar 3 templates. Os templates padrões, né? O Kickstart Default, o Kickstart Default IPXE e o Kickstart Default PXE Linux. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Vai em Association e clica e vai colocar o CentOS 7.3 que está aqui na esquerda e vai passar para a direita. Feito isso, ele vai aparecer lá no sistema operacional. Então, a gente vai fazer isso aqui para o Kickstart IPXE e o PXE Linux. PXE Linux. Feito isso, a gente vai criar um KS, esse KS que vai ser feito na instalação. Vai criar o template. O nome do KS, vou colar o KS aqui embaixo. O KS a gente pode utilizar aquele padrão que a gente já usa lá, o KS padrão. Porém, se a gente utilizar ele puro e simples, ele vai sobrescrever as informações que estão lá na interface. Uma delas, por exemplo, a senha. Se eu definir que lá na interface ele vai usar uma senha XYZ, e aqui botar uma outra senha, ele vai utilizar a senha que está no KS, não a que está lá definida na interface. Então tem que ter uma sintaxe específica ali para ele identificar isso. Depois nós vamos dizer que esse é um template de provisionamento e vamos associar esse KS a um sistema operacional. Feito isso, a gente volta lá no sistema operacional. O sistema operacional que a gente criou e associa os templates. O KS e os outros templates do PXE. Feito isso, a parte de instalação do sistema operacional em si está pronto. O que a gente precisa fazer agora? Configurar o produto. O produto ele é feito lá em hostgroups. Vai criar um novo hostgroup. Vai dizer, o produto chama produto 1. Vai setar as variáveis de ambiente aqui do form. E vai configurar a parte de rede. Qual a VLAN que ele vai acessar para fazer esse provisionamento. Onde ele vai ser descoberto esse host. Depois aqui vamos associar qual o sistema operacional que ele vai utilizar. Se tiver mais de um, aqui vai ter mais opções. Aqui vai ter arquitetura, sistema operacional, a mídia de instalação, sistema de particionamento, módulo de PXE e assim de aqui a gente fez a configuração lá no form, no front-end. A partir daqui, a gente vai tirar a máquina lá da caixa, vai botar em cima da mesa, vai ligar na rede e vai já entrar no módulo do PXE. Vai cair nessa tela, a gente vai escolher a parte do form discovery. Ele vai baixar a mídia via PXE, vai rodar a parte do discovery, vai rodar o discovery e no final ele vai apresentar essa tela. Aqui nós temos informações que o host, o discovery foi bem sucedido, o MAC address, esse final desse aqui, com essa informação a gente consegue localizar lá no front, e aqui tem o IPv. Ele enviou as informações para esse host de forma local. Feito isso, a gente volta lá na interface, clica em Discovery Host. No nosso caso só tem um host, a gente vai clicar em cima dele e vamos falar Select Action, Provision e vai selecionar o produto que a gente quer que ele provisione. Assim, isso vai fazer a instalação do sistema operacional, utilizando o KS e as propriedades que a gente definiu
forma e vai rebootar a máquina. Vai fazer a instalação, vai rebootar a máquina e o rosto está disponível. Basicamente, a instalação feita pelo forma, os procedimentos de configuração que precisam ser feitos. A gente passou algumas dificuldades em alguns pontos ali, entender os bugs. Ó, fica uma dica aí, pessoal. Uma partezinha chata do Forma. O nome que vocês colocam lá no FQDN dele lá, tem que realmente existir na tua tabela roxa, tá? Ou no teu DNS. Senão ele não funciona nem a pau. E não está muito claro isso aí. Nas últimas versões agora sai um warningzinho, mas antes não saiu. Tá? Ok, então imagine o seguinte, agora a gente já está com o sistema operacional da máquina instalado. Mas propositalmente a gente colocou um sistema operacional cru. Tá? Algo óbvio, poderia ter colocado tudo no KS. Beleza? Poderia ter colocado todos os pacotes que quer, do jeito que quer, etc. Mas a grande força do Forma não está na instalação do KS em si, porque KS é uma tecnologia bem velha, a maioria que já deve conhecer, já deve ter usado em outras formas que não usando Forma. Tá? O pulo do gato dele, na verdade, está em você poder fazer as integrações depois que o sistema operacional existe. Tá? E aqui agora que começa essa situação. Então imagine o seguinte, a gente chamou aqui uma situação de produto X. Tá? O que o meu produto X contempla? Ele acabou de nascer, os meus desenvolvedores lançaram ele, beleza? E o que ele contempla? Ele contempla um HTTP que tem alguns arquivos de página HTML, só isso. Tá? Mas poderia ser a coisa mais complexa do mundo. Um monte de pacote com um monte de arquivo, fazendo o link simbólico para tudo quanto é lado e um monte de coisa, como é os produtos do mundo real. Só que para uma situação didática, a gente fez simples aqui, porque na nossa versão 1 ele vai ser um Apache, e daí na nossa versão 2 de atualização, ele vai ser um Nginx, propositalmente usando, vamos falar assim, as mesmas portas, etc. Que é o que acontece no mundo real, né? A gente lança um produto e depois a gente quer arrancar ele fora para botar a versão nova do outro. Ok? Tá? E aí a gente também vai dar um start lá no HTTPD, para quê? Para que o produto esteja rodando lá para o cliente, versão final, né? Os fluxos, então, disso aqui é o seguinte, a gente vai fazer um playbook de Ansible, né, para a instalação do produto, né, via terminal. A gente vai acessar aí o front do Forma, vai importar esse playbook para a estrutura do Forma, né, vai associar o playbook ao produto, porque tem que entender o seguinte, ó, aqui a gente está importando para o Forma, ou seja, pode ser usado em qualquer produto. E aqui a gente vai estar especificando exatamente que é naquele produto que eu quero a situação. Tá? A gente vai clicar no host, que será instalado o produto, vai mandar rodar lá o Ansible roles dele lá, e beleza. Sai para tomar um cafezinho que já vai estar tudo ok. Tá? Eu peço desculpa porque esse aqui, acho que a maioria não vai conseguir ler, talvez só quem estiver bem no início aqui. Esse aqui é um playbook extremamente simples, tá? Instalando o produto XYZK, quais são as tasks aqui? Eu vou instalar via I1 aqui o HTTPD, o Apache no caso, né, a última versão, a latest aqui. Né. Eu vou copiar aqui algumas páginas web para dentro da estrutura, mas isso aqui é só para simular a situação de cópia de arquivos, tá? Poderia ser qualquer arquivo, qualquer situação de configuração. Então aqui eu instalo pacotes, aqui eu copio arquivos e aqui eu gero comandos. No caso eu vou lançar um systemctl enable now HTTPD, mas poderia ser também qualquer outro comando. Ou seja, com essas três situações aqui eu poderia fazer qualquer tipo de instalação. Tá? Ok. Então agora eu vou ali em roles, configure, né? Roles, e eu vou importar elas. Aquele arquivo, ele ficou dentro do etc Ansible roles. Tá? Fisicamente lá no file system lá da máquina que roda o Forma. A hora que eu dou import, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para dentro desse diretório, etc Ansible roles. Tá? Tudo que tiver lá dentro de playbooks, ele vai importar. Tá? É o que aconteceu aqui, ó. Ele foi lá e me listou. Ó, eu tenho um tal de install Apache. Tá? A hora que eu clicar ali em update, automaticamente ele importa. Essa parte é muito importante, tá? Porque a gente até se bateu um pouquinho com isso aqui. Esse importar não é um link exatamente para aquele playbook, tá? A gente imaginava no começo que fosse, mas não é. Tá? Esse update aqui, o que ele faz? Ele pega esse arquivo e copia as informações desse arquivo para dentro da estrutura do Forma. Ou seja, se eu alterar esse arquivo, não está valendo essa alteração, está valendo o que está dentro do Forma. Toda vez que eu tiver que fazer uma alteração nesse arquivo por qualquer motivo, eu tenho que vir aqui e importar ele de novo. Tá? Senão você vai acabar se perdendo isso, vai ter coisas desincronizadas. Okay?
Beleza, importei, então ele já está ali tranquilo. Se eu precisar depois deletar, só arrancar ele fora. Eu vou lá em Host Groups. E vou na estrutura do produto que o Rovares anteriormente criou. Então, eu tenho as informações do meu lado esquerdo aqui, que são todos os playbooks que a minha máquina tem. No momento, ela só tem essa, tá? Depois, na hora de atualizar, vocês vão ver que vão aparecer mais, tá? Então, eu vou ter que passar esse instalapath aqui para o direito, porque ele vai executar tudo que tiver do lado direito, tá? Esse lado direito aqui, inclusive, a gente pode gerir ele como se fosse o main. Não sei se muitos aí gostam de usar o main para fazer as suas receitas ali nos playbooks em Ansible, para ser um mestre de gestão de todos os playbooks. Esse cara aqui poderia ser um main, porque ele inclusive segue a sequência. Eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, ele vai seguir essa sequência. Tá? Eu não preciso mais criar um main para fazer isso aí. Posso, mas não preciso. Ok, maravilha. Agora é só eu ir lá em All Hosts. Vai estar lá o meu host, que é aquele Mac lá. Ok. E eu estou pronto para rodar. Não rodei ainda, ele está me dando que o status está ok, né? Ele está pendente a instalação aqui, eu não rodei. Mas assim que eu clicar aqui em Ansible Rules, ele já vai sair cavando aquele playbook, certo? O que ele vai fazer a hora que eu clicar em Ansible Rules? Ele vai fazer uma conexão SSH com a máquina sendo instalada. Como que ele faz essa conexão SSH? Lá no KS que o Rovares demonstrou, a gente colocou uma chave SSH. Tá? Então, automaticamente, esse cara aqui consegue fazer um SSH direto para lá. Ele vai fazer o transporte de um cara chamado setup.py, que são as estruturas de playbook lá do Ansible, e vai executar lá esse setup.py, e ele vai fazer toda a mágica para nós, o que a gente definiu anteriormente. Certo? Bom, muito rápido, deu tudo verdinho, maravilha, show de bola. Tá? Se não desse, ele ia ficar vermelho, e a lista ia ser meio grande. Muitas vezes aconteceu isso aí. Maravilha, então o que a gente fez agora? Já findou, é muito rápido mesmo, porque o nosso playbook foi muito pequeno, né? A gente logou na máquina lá, pode ver lá o Mac 00 blá 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 DC1 lá, e deu o systemctl status lá, né? Só para pegar o HTTPD. Então, o HTTPD, ele não estava instalado pelo KS, ele foi instalado, ele está rodando na porta 80 aqui, HTTPD, tá? É importante só observar essa parte aqui, porque depois a gente vai trocar por Nginx, então tudo parece igual, mas em vez do HTTPD na 80 vai ser o Nginx, né? E eu tenho aqui o meu index.html, que é o arquivo, né, que eu acabei copiando para cá. Beleza? Agora a ideia é a gente fazer a atualização. Beleza, passaram-se 3 meses, os desenvolvedores lançaram pacotes novos e eu tenho que mandar esses pacotes novos para os clientes. Tá? E o que contempla o pacote novo? A receita, a grosso modo, seria o quê? Eu desinstalar o HTTPD, eu remover os arquivos das páginas, eu instalar o Nginx, eu copiar os arquivos das novas páginas, eu dar start e mandar rodar o processo, né? Tá. Se isso aqui fosse feito na mão, vai ter cliente que o cara vai esquecer de... o nosso desinstalador, o worker lá, ele vai esquecer de desinstalar o HTTPD e daí vai começar a dar enrosco, ele vai até desinstalar o HTTPD, mas ele não vai remover os arquivos das páginas e assim por diante. É isso que a gente está tentando melhorar aqui, né? Até para minimizar aí a possibilidade de falha de segurança. O fluxo é exatamente igual da instalação, porque uma atualização não é diferente de uma instalação. Eu vou criar o playbook, vou acessar o Foreman, vou importar o playbook, vou atrelar o playbook ao produto, vou clicar no host, vou clicar no Ansible Rules e pronto, tá resolvido de novo. Tá? Realmente isso aqui não ficou bom para ler. Mas enfim, esse aqui é o playbook que a gente criou para atualização do produto XYZ, tá? Eu venho aqui e dou um stop no Apache através do comando systemctl, né? Eu removo via I1 aqui o HTTPD, eu instalo o Nginx via I1, eu removo os dados do Apache aqui via absent aqui, né? Eu dou um get aqui em alguns arquivos que tem a ver daí com o novo mundo do Nginx, que não tem mais a ver com o mundo velho do Apache, né? E dou agora um start aqui no Nginx, ok? Beleza. Então eu vou seguir algo muito parecido. A gente poderia até fazer, em alguns momentos a gente estava fazendo assim, que a atualização ela era o mesmo template da instalação e a gente só mudava o que o template fazia.
Mas a gente percebeu que isso aí não faz muito sentido quando tu está pensando em instalações em massa, né? Porque afinal de contas, apesar de eu já estar atualizando alguns clientes na versão nova, pode que eu tenha que instalar clientes ainda na versão velha, por algum motivo qualquer, né? Então a gente acabou vendo que era uma boa prática a gente criar sempre templates. Ó, o template de instalação do produto na versão X é esse daqui. O template de atualização do produto da versão X para a versão Y é esse daqui, e assim por diante, tá? Então a gente vai lá no Ansible Rules, a gente vai clicar no Import novamente, né? Então ele vai aparecer para mim aqui agora o Update to Nginx, ok? Eu vou lá em Hosts, vou de novo lá no meu produto, porque afinal de contas é o seguinte, o produto acaba sendo o mesmo, né? Eu crio ali o Host Group para não ficar no mesmo cara, e agora eu dou um outro nome para ele. Eu dou o nome de produto teste Update to Nginx. Claro que no mundo real, isso aqui é só um lab que a gente fez para essa apresentação, mas no mundo real, isso aqui vai ser da versão X para a versão Y, né? Para ficar bem claro e ninguém cometer uma gafe, né? Até porque nesse caso, está desinstalando, se fosse um deploy novo, poderia instalar já direto no alternamente. Poderia. Duas, né? Uma de corrigir o atual e outra Perfeito. fazer. Então aqui eu só vou passar para o lado de cá só o Update to Nginx. É muito importante prestar atenção nesse detalhe, porque tu vai ter sempre aqui muitos playbooks, né? Isso aqui é um lab bem cru, então eu tenho 2 playbooks, mas aqui vai aparecer uns 15. E toda vez que eu deixar eles do lado direito, eles vão ser executados. Mesmo que já estava instalado, ele vai sair cavando de onde parou, né? É como se uma pessoa pegasse a receita de bolo e fosse reescrevendo ela. Ok? Agora eu tenho aqui 2 situações. Eu posso ter a instalação e eu posso ter o update. Tá? Vou lá em All Hosts, escolho novamente a máquina em questão, vou em Edit. Por quê? Porque ela está configurada para receber o quê? O instalador, né? Mas eu não quero mais que ela seja instaladora, agora eu quero que ela receba a atualização. Okay? Beleza, ela está pronta para executar. Ele está só pendente, né? Mas assim que eu clicar aqui em Ansible Rules, ele vai sair cavando. Tá? Novamente vai ser bem rápido, porque, claro que aqui é slide, né? Mas para nós está muito rápido, porque é uma situação muito simples. Desinstala a Apache, instala o Nginx e pronto, né? Como o repositório é local, não perde tempo. Tudo ok, né? Nenhum ponto falho, verdinho, show de bola. A gente logando na máquina lá e dando o mesmo systemctl status, a gente vai ver o seguinte: a porta 80 continua rodando, só que agora quem roda nela é o Nginx, né? E eu tenho todos os arquivos aqui que eu fiz o transporte de referência do Nginx. Ok? Bom, a grosso modo seria isso aqui, né? Não sei, alguém tem alguma dúvida, alguma crítica? Ali na parte que você mantém, você disse que não vai atualizar os templates no próprio performance, fazer a sincronia dele. Sim. Isso não é um problema sério, assim, para... Não sei se... Tipo, você alguém esquecer de atualizar no forma, aquele pacote fica nele para depois você aplicar nas máquinas. Ok. Nos testes que a gente fez, a gente está interagindo com o Git para fazer a gestão ali das estruturas dos playbooks, né? Em tese, o que acontece é o seguinte: o teu template sempre vai ser relacionado a uma determinada versão. Se você mudou o teu playbook, muito provável é porque tu está indo para uma outra versão. Então faz muito sentido a pessoa ter que ir lá e reimportar, né, para gerar um novo template. Esse novo template é do que? É da nova versão, entendeu? Então, nos testes de mesa, pelo menos que a gente fez, a gente não encontrou nenhum caso onde precisava ficar mexendo constantemente no playbook sem mudar a versão, entendeu? Então isso aí não, para nós pelo menos não fez muito sentido, né, nos nossos labs, né? Mas a tua preocupação é válida, né? Talvez no nosso caso não se encaixe, mas no seu pode se encaixar. Tipo, tem lá 15 hosts, eu mandei atualizar os 15, consigo forma de subir quais eu posteriormente não consegui sucesso, mas a posterior. Sim. Quando tu tiver problemas lá no verdinho, ele espirra bem detalhado ali os problemas de quem foi, quando foi, porque foi, de que jeito foi. Tá? Eu mantém histórico, isso aí, por exemplo, eu mandei aplicar agora, não deu certo, não vou tentar ver agora, vou ver depois. Sim, tu até tem alguns históricos. Assim, o Foreman, ele não é o campeão desse tipo de histórico, tá? Existe uma gama de ferramentas
que são, vamos falar assim, os caras que agregam ali, né, ao Forma, né? Por exemplo, o Catelo, né? O próprio satélite da Red Hat, ele é uma integração do Forma, mais o Catelo, mais o Candlepin, mais o Pulps, mais não sei quem. Ou seja, o Forma, ele a grosso modo, assim, eu gosto de comparar o Forma ao Nagios, tá? O Nagios, ele é uma ferramenta excelente do ponto de vista de motor, mas a cara dele e os logs dele não são aquelas coisas, né? Então, tu tem um monte de carinha que tu agrega no Nagios para poder fazer esses detalhes. Então, eu acho que talvez o Catelo supra um pouco melhor essa tua ideia. A função mesmo do Forma é deployar o máximo possível, o mais rápido possível, independente do custo que eu tive por baixo e se eu vou ter histórico depois para analisar a parte. Ele até tem, tá? Só não é tão trivial, entendeu? Por isso que talvez outras ferramentas supram um pouquinho melhor. Ele vai te informar, na verdade, quantos hosts deu problema. Na verdade, o problema em si, tipo, da regra do Ansible que não executou com êxito, talvez foi para tem que dar uma deployada. Pode ser que nas integrações em Puppet que a gente não testou, pode ser que ele seja um pouco mais específico, tá? É que a nossa ideia é a seguinte, a gente queria já sair cavando com uma conexão SSH sem precisar ter um client, sem precisar ter nada do gênero. Né? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, agradeço a todo mundo aí. Esses aqui são os nossos contatos, contato do Rovares, o meu contato. Né? Ao fim do evento aí, o chopp está gelado lá só esperando, mas a gente tem que acabar o evento primeiro porque eu tenho que fechar a porta do auditório, que se beber cerveja aqui eu vou ter problema segunda-feira. Obrigado.